o delegado da Polícia Federal também disse aqui que 81 pessoas foram citadas nas escutas telefônicas. Reafirmo, as citações ao meu nome são citações irresponsáveis. A prova cabal da utilização indevida do meu nome ficou evidente nas gravações telefônicas divulgadas pela imprensa. Em uma delas, o senhor Vladimir Garcês e o senhor Carlos Cachoeira combinam inserir meu nome de forma fraudulenta na agenda do celular do senhor Vladimir, porém com o número de outra pessoa. O objetivo era que meu nome aparecesse no visor do telefone como autor de uma mensagem que convinha ao grupo e que, na verdade, não havia sido enviada por mim. Se tivesse intimidade comigo, não precisaria utilizar-se desse tipo de subterfúgio. As gravações divulgadas são meras citações interesseiras de quem quer exibir prestígio e tenta, de alguma forma, mostrar que tem algum tipo de relacionamento com o governador. Temos aqui muitas pessoas que já foram governadores, prefeitos, os senhores são parlamentares, sabem que isso é comum na vida de quem atua na vida pública. Muitas pessoas, muitas vezes, tentam utilizar-se de algum tipo de proximidade com o ente público ou político para, de alguma maneira, levar vantagem. O depoimento do senhor Vladimir Garcês, aqui nesta CPMI, demonstrou essa intenção com grande clareza. Ele disse, abre aspas, nessas atividades, para me valorizar, tanto em relação à Delta quanto ao Carlinhos, sempre procurava mostrar que tinha um bom relacionamento com pessoas do governo e pessoas ligadas às empresas. Muitas vezes, essa intimidade de fato não acontecia. O meu objetivo era mostrar que eu gozava da confiança de todos os políticos e garantir esses meus empregos. Fecha aspas. Na vida pública, muitas vezes vemos pessoas se aproximarem para tentar demonstrar relações de prestígio e amizade com políticos e autoridades. Vemos também assessores, deliberadamente ou não, falar em nome de políticos e posteriormente serem desmentidos. Dificilmente algum parlamentar já não foi vítima de uma manobra dessas. Aqui, fora dessa sala, nos corredores, não é incomum reconhecermos a presença de pessoas querendo se utilizar de um suposto relacionamento com parlamentares para benefício próprio ou de terceiros. Todos tentando provar que são amigos do governante, como forma de garantir seu trânsito. Alguns sequer entraram nos palácios, mas falam como se fossem íntimos. Quero que memorizem o que afirmo para que comprovem até o final dessa sessão. Não há nenhum ato do governo de Goiás, do meu governo, em benefício ou na direção do que suscitam os diálogos mencionados pela imprensa sobre a Operação Monte Carlo. Falaram muito sobre seus planos, mas nada se concretizou. Nada, reafirmo, nada se concretizou. Santíssimo senhor presidente, pediria a Vossa Excelência por... O senhor já usou 25 minutos e terá desta presidência mais 5. Careceria a Vossa Excelência um tempo maior para que eu possa... Mais 10. Espero e o senhor terá o tempo que for necessário, governador. Como testemunha, mais 15. O senhor pode utilizar o seu tempo que for conveniente. Ele pode gastar. Ninguém quis falar, o governador tem para falar, nós temos que dar a ele o tempo que for necessário. Apenas é uma questão de disciplina e rotina dessa presidência. 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, até quando ele terminar. Presidência, eu peço desculpas por tomar o tempo de Vossa Excelência, mas agradeço pela... É uma questão apenas de rotina procedimental desta presidência. Meu objetivo era mostrar, como disse o senhor Vladimir, que eu gozava da confiança de todos os políticos. Ele disse aqui que não era amigo só do Marconi Perillo, mas que ele se relacionava
com políticos de todas as matizes político-ideológicas do meu Estado. Mas, senhoras e senhores, na vida pública, muitas vezes vemos pessoas se aproximarem para tentar demonstrar relações de prestígio e amizade com políticos e autoridades. Vemos também assessores, deliberadamente ou não, falar em nome de políticos e posteriormente serem desmentidos. Dificilmente algum parlamentar não foi vítima de uma manobra dessas. Como já disse, aqui fora dessa sala, nos corredores, não é incomum reconhecermos a presença de pessoas querendo se utilizar de relacionamento com parlamentares para benefício próprio ou de terceiros. Todos tentando provar que são amigos do governante, como forma de garantir seu trânsito. Alguns sequer entram nos palácios, mas falam como se fossem íntimos. Quero que memorize o que afirmo. Estou repetindo isso porque considero importante, para que comprove até o final dessa sessão. Não há nenhum ato do governo de Goiás, em benefício ou na direção do que suscitam os diários mencionados pela imprensa sobre a Operação Monte Carlo. Falaram muito sobre seus planos, mas nada, rigorosamente nada, se concretizou. O grupo é acusado de cooptar policiais para proteger seu esquema. Infelizmente isso acontece por toda parte. O que evidencia que o Estado não tolerava as práticas ilícitas. Caso contrário, não seria preciso a infiltração no aparelho policial. Senador Pedro Simon, meu Estado conta com 12 mil policiais militares em atividade. 3 mil policiais civis em atividade. Destes, 34 foram envolvidos nessa operação, foram indiciados nessa operação. O senhor pode perguntar, mas são muitos? Eu acho que são muitos, não deveríamos ter nenhum. Mas todos eles tiveram, no mesmo dia da operação, suas armas recolhidas, suas carteiras funcionais recolhidas. Todos eles foram afastados de suas funções de delegado de polícia ou de corregedor ou de chefe do policiamento metropolitano, indicados pelos seus chefes. Todos eles estão hoje na Comissão de Ética e Disciplina das suas polícias, respondendo a processos ou inquéritos administrativos. Quero relatar às senhoras e senhores, antes gostaria de dizer e reafirmar, as polícias de Goiás estão entre as melhores polícias do Brasil. E o conjunto das polícias militar, civil, bombeiros, polícia técnico-científica, não pode jamais pagar pelo que fizeram alguns poucos, se fizeram e se restar comprovado nas sentenças. Quero relatar às senhoras e senhores parlamentares que existia, quando da posse, em meu primeiro mandato, um contrato em plena vigência entre o Estado de Goiás e a Gerplan, uma empresa administrada por Carlos Augusto. A empresa fazia gestão da videoloteria do Estado e de todos os jogos da loteria do Estado de Goiás. E eu vou ler aqui, se me permitir, a cronologia. A loteria do Estado de Goiás foi criada no início da década de 60. Em 1995, o governo de Goiás concedeu a exploração de loterias no Estado através de licitação pública. O processo licitatório resultou na contratação da Gerplan, que era de propriedade do senhor Carlos Cachoeira, 1995. O contrato de concessão entre a LEG e a Gerplan foi firmado em 3 de julho de 95. Tal contratação se deu por licitação e concorreram a Trade e a Gerplan. O prazo firmado do contrato foi de 30 meses, com a possibilidade de uma prorrogação por igual período. O contrato foi aprovado pelo Tribunal de Contas, com a resolução TCE 2725, de 20 de julho de 95. Em 22 de julho de 96, com apenas 12 meses de vigência, o contrato foi aditivado, prorrogando o prazo de vigência por mais 60 meses, 5 anos, aprovado pela resolução 4369 de julho de 96.
A partir daí foram lançadas outras modalidades lotéricas, queno, palpiteca, pimba, sonho premiado. Modalidades essas que foram retiradas do mercado. Umas por decisão judicial, outras por interesse da concessionária. A partir de 97 deu-se o início da exploração da modalidade videoloteria, ou caça-níqueis, como são chamados. A 21 de outubro de 1998, alguns dias antes da minha eleição como governador no segundo turno, que se deu, me parece que dia 25, o contrato foi novamente aditivado, alterando o prazo de vigência para 20 de julho de 2010, novamente aprovado pela resolução TCE 6318 de dezembro de 98. No ano 2000, o Estado de Goiás editou a Lei 13.639 de julho de 2000, que reformulou o negócio de loterias no Estado. E com o decreto 5.282 regulamentou, como acontecia em vários estados do Brasil, todos os procedimentos. Seguiram-se várias instruções normativas editadas pela Cefaz. E contra a lei 13.639 foi proposta uma DIN julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal em 2007, pondo fim à LEG. Em 3 de janeiro de 2001, o Ministério Público propôs a ação civil pública visando anular os efeitos da prorrogação do contrato para 20 de julho de 2010, que foi feita em 98. Essa ação teve o Estado de Goiás, no meu governo, como litisconsorte ativo. A ação foi julgada procedente no dia 30 de março de 2004. Não houve recursos, a sentença transitou em julgado. E em 20 de fevereiro de 2004, o governo federal editou a MP 168 e proibiu as loterias de terminais ou videoloteria, os caça-níqueis. A partir da edição da medida provisória, a loteria deixou de existir no estado de Goiás e no país. Em minha gestão, o governo de Goiás associou-se, como já disse, ao Ministério Público em ação que acabou por suspender o contrato. Mais tarde, em fevereiro de 2004, uma medida provisória proibiu os videojogos no Brasil. A partir dessa medida provisória, a polícia goiana passou a agir incessantemente, por determinação do governador, contra os caça-níqueis. Desde o início deste meu terceiro governo, a ação policial repressora recrudesceu o combate ao jogo ilegal, em mais uma mostra de que o grupo investigado não teve qualquer favorecimento de minha parte ou do meu governo. As ocorrências policiais cresceram 24% entre maio de 2011 e maio deste ano. A apreensão de máquinas caça-níqueis cresceu 114% no mesmo período. Até 27 de maio de 2012, foram lavrados 845 termos circunstanciados de ocorrência e 2.570 máquinas caça-níqueis apreendidas. Repito, 845 TCOs, 2.570 máquinas caça-níqueis apreendidas. Gravação divulgada, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, membros dessa CPMI. Pelo Jornal Popular, dia 22 de abril, atesta que o senhor Carlos Augusto Ramos, o senhor Carlos Cachoeira, reclamava da dura ação da polícia no combate ao jogo ilegal. Destaco aqui trecho de conversa em que o senhor Carlos Cachoeira reclama para sua esposa em maio de 2011. Aspas, sabe como estou me sentindo? Estou aguentando para não chorar. Sabe o que eu estou sentindo? Estou me sentindo um bandido. A forma que a sociedade me vê. Foram em 2 locais, os melhores aqui em Goiânia. Ontem foram em mais 2. Quer dizer, acabou. Vi que era perseguição mesmo, entendeu? Vou ter que ficar uns 10 dias parados. De lá para cá, a vida degringolou. Estou perdendo tudo. O que está funcionando em Anápolis é precariamente. Essa é uma demonstração inequívoca do quanto a polícia do meu estado agiu, não só contra a contravenção, mas agiu também e principalmente contra todo tipo de crime organizado, tráfico de entorpecentes e bandidos de toda a natureza. Nós estamos agora criando os postos de comando de divisas para evitar a entrada de contrabando, de armas ilegais e de tráfico de drogas no nosso estado.
Tudo isso, senhor presidente, desmente por completo as especulações e publicações que, se associadas a um mínimo de informação e verdade, sequer teriam dado vulto à fantasiosa suposição de influência desse grupo sobre o governo de Goiás. Até fizeram a teratológica ilação de que teria sido feita a entrega de dinheiro na Praça Cívica. O próprio relator da Polícia Federal desmente isso. Eu rechaço isso. Jamais alguém entregou qualquer quantia em dinheiro no Palácio das Esmeraldas. Podem ter até entregue para algum bandido na Praça Cívica, que é uma praça onde todos frequentam. Já com relação à empresa Delta, dos 140 processos licitatórios, dos quais participou promovidos pelo governo do Estado, entre 2008 e 2012, 19 contratos foram firmados com a empresa. Dentre estes, 7 se deram na minha gestão. Um deles com a empresa de saneamento para aluguel de veículos, realizada no ano passado, acabou agora de ter a sua rescisão contratual amigável entre a Delta e a companhia de saneamento. Em licitação recente, de 24 lotes disputados para rodovias, para a reconstrução de rodovias, que num conjunto de 2.081 quilômetros, a Delta venceu 2, com deságio médio de 21,6%, ou seja, um desconto em relação à licitação de R$ 9.317.202. Contratos recentes entre o governo de Goiás e a Delta foram objeto de glosas de pagamentos por inexecução. Houve glosas de R$ 560 mil à Secretaria de Segurança Pública e R$ 2.207.000 na Agência de Obras Públicas e Transportes. O contrato mantido pela Secretaria de Segurança Pública para locação de cerca de 2.000 veículos foi aditivado recentemente, porque já havia, antes dessas denúncias, um novo processo licitatório em andamento, com pregão eletrônico, licitação, marcado para o mês que vem, no dia 13 de julho. No dia 6 de junho agora, fizemos a audiência pública. Dia 2 de julho será publicado o edital, para que, ao contrário do que foi feito no governo anterior, quando o governo aderiu a uma ata de registro de preços, agora possamos fazer o certame como manda e determina a Lei 8666, a Lei de Licitações. Não podemos deixar a polícia de Goiás a pé. Queriam que eu rescindisse o contrato? Como, se há um certame marcado? Como é que eu posso, da noite para o dia, romper esse contrato? Agir com prudência, em respeito à polícia e ao cidadão goiano que precisa de policiamento. A Agência de Transportes e Obras Públicas de Goiás tem contratos que somam R$ 1.128.436.967. A Delta tem 4%. Repito, 4%, ou seja, R$ 51.498.895. 4%. A Delta tem prefeituras de Goiás, já pagou, aliás, R$ 300 milhões em contratos. No programa de asfaltamento urbano que o governo executa em convênio com prefeituras goianas, inclusive algumas oposicionistas, a Delta foi vencedora de 3 dos 25 lotes disputados e com um deságio de 8%, representando uma economia de R$ 1.193.407,88 para os cofres do Estado de Goiás. Com números assim, resta evidente a absoluta inexistência de lógica em especulações que sustentem influência, manipulação de licitações e até poder paralelo. É incrível, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Até agora, falou-se de uma casa de minha propriedade. Felizmente, e com a consciência tranquila, posso dizer, não há uma acusação sequer contra qualquer ato de improbidade no meu governo, sobrepreço, sobrefaturamento, direcionamento de obras, esquema de empreiteiros e mais, presidente Collor, não tem propina no meu estado. E eu desafio a fazerem uma auditoria
independente que seja nas obras do meu governo, para verificarem se essa prática não foi abolida do meu Estado. Pelo menos na minha administração. Com números assim, resta evidente a absoluta inexistência de lógica em especulações que sustentem influência, manipulação e licitações e até poder paralelo. De um total de 160 mil servidores da administração estadual, são citados 6 que seriam os protegidos do grupo, entre aspas, para emprego no governo do Estado. Destes, um foi contratado pela Prefeitura de Goiânia. Outro nunca constou em nomeação do órgão público estadual. Entre os 3 contratados, que seriam indicados por alguém supostamente ligado ao senhor Carlos Cachoeira, o único que conseguiu o cargo de gerência, o único, o fez por ter disputado seleção interna denominada meritocracia, obtendo êxito em relação a vários candidatos. Desde o ano passado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e deputados, eu instituí no governo o critério da profissionalização de todos os gerentes, 800 gerentes. Todos os gerentes da administração pública são escolhidos pelo critério do mérito, da meritocracia, para modernizar a administração. Eu tenho o prazer de entregar ao senhor presidente o decreto que institui a meritocracia no governo de Goiás. Também o decreto que institui a lei do ficha limpa no governo de Goiás, decreto de 30 de março de 2012. Ninguém entra no serviço público de Goiás sem a observância aos critérios da ficha limpa. Decreto que estabelece regra contra o nepotismo no governo de Goiás. Por fim, uma última pessoa lotada na Secretaria de Educação foi exonerada em dezembro do ano passado, pois sua vaga foi ocupada por outro servidor, aprovado no mesmo processo de meritocracia. Com a reforma administrativa implementada no Estado, a chefia de gabinete foi tematizada e descentralizada, de forma a se descentralizar por assuntos relativos às suas específicas atividades. Portanto, o gabinete do governador divide-se em gabinete da governadoria, gabinete particular, gabinete de gestão, representação no Distrito Federal, gestão de imprensa, interlocução com movimentos sociais, gestão do Centro Cultural. A senhora Eliane Pinheiro, que ocupava a chefia de gabinete da governadoria, uma dessas chefias, era encarregada dos assuntos partidários e da relação com os senadores, deputados federais, deputados estaduais. Trabalhou durante 20 anos em vários governos, inclusive nos meus governos. Indicada pelo ex-deputado federal, congressista por 5 mandatos, do Grupo Autêntico do MDB, por ter colaborado com muita dedicação às minhas campanhas, especialmente a última campanha. Ela trabalhava atendendo aos partidos e aos parlamentares, em sala distante da minha, não tendo poder de ordenar despesa, e nunca pediu nada para favorecer qualquer pessoa ligada aos investigados. Eu nunca soube das relações pessoais dela com o senhor Carlos Augusto Ramos. Ela saiu do meu governo porque se sentiu constrangida. E só depois descobri que o relacionamento que ela tinha era um relacionamento familiar. Porque o doutor Fernando Cunha era sogro de uma irmã do senhor Carlos Cachoeira. O secretário João Furtado, da Segurança Pública, jamais foi tolerante com práticas ilícitas. E eu já fiz aqui um relatório sobre isso. Os números já citados demonstram o comprometimento do auxiliar no combate ao crime, sobretudo na repressão e na pressão contra a prática ilegal dos jogos de azar. O presidente do Detran, o senhor Edivaldo Cardoso, foi escolhido como representante do PTdoB, do qual era presidente. Foi escolhido por mim, porque o PTdoB foi o terceiro partido a aliar-se a mim na eleição de 2010, no momento em que as forças todas de Goiás do Brasil tentavam me isolar politicamente. Num gesto de gratidão e pela sua qualificação, resolvi convidá-lo para assumir a presidência do Detran. Edivaldo nunca, em tempo algum, me apresentou qualquer pedido de interesses ou de favorecimento a qualquer empresa ou pessoa.
A única conversa que teve comigo sobre o senhor Cachoeira foi quando ele havia me convidado para um jantar em sua residência e me disse que dentre os convidados estaria o empresário Carlos Ramos. Foi ele quem me convidou, repito, para um jantar, informando parte da lista de convidados, entre eles Carlos Augusto Ramos, o Carlos Cachoeira. Nesse contato informal, ouvi do convidado explicações sobre um pedido de incentivos fiscais que ele já havia me feito no gabinete do governador, uma das grandes empresas de medicamentos do Estado. Posteriormente, encontrei o senhor Carlos Cachoeira, em jantar na residência do senador Demóstenes, onde toda a conversa girou exclusivamente sobre uma pretensa candidatura do senador Demóstenes à prefeitura de Goiânia. Não sei se os senhores ou as senhoras têm conhecimento, mas o senador Demóstenes Torres figurou durante muito tempo em todas as pesquisas como o candidato preferido pelos eleitores às eleições deste ano para a prefeitura de Goiânia. Ele tinha interesse, e eu inclusive estimulava naquela época a candidatura dele. Afinal de contas, o senador Demóstenes teve quase 90% dos votos de Goiânia para senador da República e foi um importantíssimo cabo eleitoral meu, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Muitos aqui sabem, durante anos tive desavenças políticas com o senador Demóstenes. No último dia, no dia da convenção, o DEM, cujo vice-governador aqui se encontra presente, indicado pelo DEM, e o senador Demóstenes, com o apoio do partido, decidiram a quem apoiar nas eleições de 2010. O senador Demóstenes Torres e o DEM senador Agripino eram buscados por todos os pré-candidatos, por mim e pelos outros dois principais candidatos que concorriam à eleição. Todos nós disputávamos o apoio do senador Demóstenes, que gozava de enorme prestígio no Brasil e no meu estado. O único encontro formal ocorreu no Palácio das Esmeraldas, em audiência oficialmente solicitada, como empresário, para tratar sobre assuntos relativos à empresa de medicamentos, a Vitapan, que é uma empresa importante na produção de medicamentos no estado de Goiás, na cidade de Anápolis. Sugeri que os formalizasse a Secretaria de Indústria e Comércio, órgão competente para analisar o atendimento dos critérios legais exigidos para a concessão dos benefícios dos programas. Outro tema que tem gerado enorme confusão, polêmica e visível desinformação pública é a minha atitude, mais do que legítima, de cidadão comum, quando resolvi vender a minha casa. Aliás, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se eu soubesse que a venda dessa casa geraria tanta confusão, tanto desconforto, eu teria continuado a morar nela, jamais teria pensado em vendê-la. Tratava-se de imóvel registrado em meu nome, localizado no residencial IPs, condomínio Alphaville de Goiânia. Eu entrego aqui a Vossa Excelência a escritura de compra da casa. Vale registrar, senhoras e senhores senadores, senhoras deputadas, que boa parte, aliás, a maior parte dos recursos que pagaram esta casa foram oriundos de um empréstimo que fiz junto à Caixa Econômica Federal e que só foi quitado definitivamente quando recebi os cheques e quitei esse empréstimo feito junto à Caixa Econômica Federal. Em entrevista ao Jornal Popular, do último dia 3 de março de 2012, 2 dias depois das prisões, afirmei que a venda do imóvel para o empresário Walter Paulo havia sido intermediada pelo ex-vereador Vladimir Garcês, que inicialmente se apresentou como comprador e que depois repassou o negócio. É importante registrar que, segundo, salvo melhor juízo, nos direitos nos direitos reais, no Código Civil, o ato de compra e venda ou a tradição de um bem imóvel só se concretiza na escrituração e registro do imóvel em cartório. Quando a casa foi colocada à venda, em anúncio de classificados, eu queria passar aqui a Vossa Excelência 2 anúncios em classificados no Jornal Popular,
nos dias 9 de fevereiro de 2011 e 7 de fevereiro. Vladimir entrou em contato, manifestou interesse pelo imóvel, fez a oferta, finalmente acertamos o valor de R$1.400.000. Combinamos que o pagamento se daria em 3 parcelas. Ele deu 3 cheques em pagamento para serem cobrados em março, abril e maio. Os cheques foram todos compensados. Passo aqui as mãos de Vossa Excelência, senhor presidente. Cópia dos 3 cheques nominais a mim. E passo também, senhor presidente, os extratos relativos aos meses de março, abril e maio, com os depósitos realizados. No momento da escritura, próximo da escritura, Vladimir informou ao meu representante que não havia conseguido recurso para ficar com a casa e que havia repassado o negócio para o empresário do ramo de ensino universitário, Walter Paulo. Em seu depoimento a essa CPMI, o ex-vereador Vladimir Garcês confirmou sua parte desta verdade. Ele disse, aspas, o governador me disse que estava vendendo sua casa, queria adquiri-la para mim, eu não dispunha na época do dinheiro, o governador queria vendê-la por mais, mas acabou por fazer um preço para mim em torno de R$1.400.000. Comprei a casa do governador e pedi um prazo. Eu a ofereci ao professor Walter Paulo, que ficou de pensar. Mostrei a casa ao professor Walter Paulo, e ele disse que só tinha como pagar em julho, e que se até lá eu não a tivesse vendido para outro, ou comprado, ele ficaria, vendido para outro, ele ficaria com a casa por esse valor de R$1.400.000. O governador queria receber logo. E eu vou dizer por que eu queria receber logo. Eu tinha necessidade de mudar-me para uma casa maior, já como governador do estado. A casa era pequena, relativamente pequena, 4 quartos, uma sala, uma cozinha, uma área. Não havia privacidade para receber convidados. E eu resolvi, no finalzinho de dezembro, alugar uma outra casa, no mesmo condomínio, mas eu precisava dispor da casa antiga. Afinal de contas, eu pagava financiamento junto à Caixa Econômica Federal, pagava IPTU, ITU, condomínio, água e luz. E eu não tinha condições nem rendimentos para continuar pagando o aluguel de uma casa e pagando essas despesas todas de uma outra casa. Por isso eu tinha pressa. Coloquei anúncio nos jornais, mas também ofereci a alguns outros amigos. Um deles, o senador Ciro Miranda, a quem até hoje reclamo por não ter adquirido a minha casa. Se Vossa Excelência tivesse aceito a minha proposta, não teríamos que estar aqui discutindo a venda de um imóvel particular. Já disseram até que a mansão, a casa de 450 metros quadrados, no condomínio, é uma das casas normais para a classe média. Aqui em Brasília, um apartamento de 2 quartos custa 2 milhões, 2 milhões e meio, dependendo do lugar. O governador queria receber logo, disse Vladimir aqui nessa CPMI, e eu queria ficar com a casa para mim, ou para vender para outra pessoa, pois vi que o preço estava baixo, e eu estava querendo ganhar uma comissão em cima da venda dessa casa. Fiquei com medo de perder o negócio, então pedi ao Cláudio, meu patrão, e ao Carlinhos, que me emprestassem um valor de R$1.400.000 para eu repassar ao governador. O Cláudio me arranjou 3 cheques, um de 500, outro de 500, outro de 400.